Estamos então aqui na lição 11, o servo rejeitado, já caminhando para o fim da nossa revista. São passagens muito bonitas aqui, Isaías 52 a Isaías 55. Vamos ler algumas dessas passagens? Vamos começar aqui em Isaías 52, versos de 1 a 5. Vou pedir para o Pedro fazer essa leitura. Isaías 52, versos de 1 a 5. Depois o Obed 53, de 10 a 4. Depois eu vou fazer leitura em 55. Desperta, desperta, e veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Pedro, eu falei errado, me perdoe, irmãos. É 53, de 1 a 5, porque começa no 52, 13, né? 53, de 1 a 5. Vamos lá. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora é o 54, de 4 a 10. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, porque a mulher da mocidade que fora repudiada diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz será, não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, porque me compadeço de ti. Isso.
Eu vou ler aqui no 55, versos de 1 a 3. A todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Toda essa passagem, né, que está fazendo parte da lição de hoje, o 52, 13, até o 55, o final do 55, elas nos trazem essa grande mensagem, né, de que aquele que foi o servo sofredor, Jesus, foi aquele que nos deu a vida, nos deu a salvação. Principalmente aqui no 54, quando fala sobre esta mulher, né, é um exemplo do povo de Israel como uma mulher estéril, como uma solitária, ou como alguém, digamos assim, abandonada. A mensagem para ela é: se alegre. É a mesma ideia que nós podemos ter nos dias de hoje, no sentido de que nós somos como abandonados, pecadores, não encontramos em nós mesmos condição de sermos salvos, de ter paz, de ter alegria. E o texto diz: alegra-te. Aqui ele diz, esse sentimento de desamparo, que é o sentimento que todos nós temos, ele diz que é comum, mas foi por um breve momento. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Então é uma mensagem muito oportuna, que fala a respeito do cuidado da salvação. O texto aqui, ele vai trazer principalmente esse tema, né, o servo rejeitado, mostrando Jesus como alguém que foi visto como alguém desprezado, desprezível, como alguém frágil. Mas nós vamos entender como esse alguém tão frágil, tão aparentemente desprezível, é o Salvador, é aquele que nos traz a vida e nos traz a paz. Então, introdução. Como observamos na lição anterior, o servo do Senhor experimentaria o sentimento de fracasso na realização de sua obra, ao menos aparentemente. Nós podemos olhar para Jesus, e se alguém olhasse para Jesus, poderia dizer: foi um fracassado, né? Viveu, e aqui ele não teve glória nesse mundo, e ainda morreu numa cruz. Então, aparentemente não é uma história de alguém vencedor. E essa história já foi contada na lição anterior, falando a respeito deste servo que experimenta o sofrimento. E aqui nós vamos continuar, de certa forma, falando um pouco sobre isso. O Senhor passou por hostilidades, zombaria, desprezo. É uma profecia que está aqui em Isaías e que aconteceu, já foi uma profecia cumprida, quando Jesus, no seu ministério terreno, sofreu muito mais rejeição. A gente vê lá um momento, um estágio em que as multidões o seguiam, e foi um momento curto. Depois, ele foi perseguido, ele foi alguém acusado. Chega a ponto de ser acusado de que suas obras eram feitas pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Em que alguém pode acusar Jesus de ser, vamos dizer assim, um filho do demônio. Eu lembrei aqui quando a gente vê algumas
coisas sendo feitas nesse mundo espiritual aí, né? Alguns curandeiros, algumas pessoas que não são de Deus, a gente fala isso, né? Aquilo ali realmente a pessoa está sendo curada, mas não é Deus que está curando, né? É o diabo que está agindo ali, né? Às vezes a gente fala isso. Agora, imagina acusar Jesus porque ele fazia os milagres, pela forma que ele vivia, por ele falar que era Deus. Ele foi acusado de demônio pelos fariseus, por aqueles religiosos da época que não compreenderam, não aceitaram Jesus. Na verdade, eles estavam distantes de Deus, eles só viviam religiosidade, mas não viviam a piedade. Então a gente percebe que isso foi um fato. A lição aqui ressalta que Jesus se entristeceu, falando aqui a respeito da rejeição em Jerusalém, Mateus 23, 37. Eu quis muitas vezes vos reunir o povo de Jerusalém debaixo de suas asas, mas o povo não quis. Ou seja, ele, né, Jesus quis, é o texto que fala, o povo não quis. O Senhor amando as pessoas e sendo desprezado e sendo rejeitado pelas pessoas. Esse tópico a gente vai ver mais lá na conclusão, na aplicação. Mas desde já, devemos tentar aqui trazer um pouquinho essa imagem. Tudo que Deus faz por nós é bom. O seu cuidado, o seu amor. Mas o que nós realmente estamos fazendo, né, por Jesus, como nós estamos dedicando a nossa vida a Jesus, quando nós estamos entregando a nossa vida a Jesus. Eu vi um pequeno vídeo, não vou me recordar o nome da pessoa, mas é uma pessoa que faz stand-up e ele é ateu. E aí ele ateu, e stand-up é aquela coisa de fazer piada, né? De fazer piada com tudo. E a parte que eu vi é sempre esses trechinhos, ele falando assim: vocês acreditam que as pessoas estão saindo do meu show e indo para casa ler a Bíblia? Aí ele conta por quê. Porque tem uma parte do show lá que ele fica zombando de Deus, né? E fala assim: escuta, vocês são, eu não vou saber falar com as palavras dele, mas é mais ou menos assim. Vocês aí que se dizem cristão, que dizem que tem um Salvador, e esse Salvador muda a vida de todos vocês, e ele deixou um livro para vocês, e esse livro tem tudo que vocês precisam para seguir esse Salvador, para viver como esse Salvador. Aí ele fala assim: você já leu? Dá aquele choque, né? Na verdade, ele quis ironizar, né? Você não leu esse livro, irmão? Mas tem tudo lá, por que você não leu? Ah, mas aí você já leu a trilogia do Senhor dos Anéis, aí você já leu não sei o quê, aqueles livrão grandes, mas você já leu a Bíblia? Então ele querendo tirar aí ele falou que começaram a mandar para ele foto: olha que estou lendo a Bíblia, seu ateu miserável, né? Olha aqui. Então diz que pessoas começaram a ler a Bíblia a partir dessa piada que ele quis contar ali, que é uma grande realidade, né? O que Deus fez por nós? Deus deu sua vida por nós. Nós reconhecemos isso, nós falamos que cremos em Deus, mas o quanto nós estamos, talvez, em muitas situações, desprezando o Senhor, ou não dando tanta importância para o Senhor. Então, esse é um tópico que já na introdução é importante a gente lembrar. Diz aqui: tente imaginar a situação, o Senhor que tanto ama as portas de Sião, Jerusalém, é rejeitado pela cidade que ama. É rejeitado. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então, nosso estudo de hoje traz aqui a respeito desses detalhes sobre a rejeição do Senhor. Aqui diz que esse estudo, esses textos, né, que estão relacionados, fazem parte do último cântico do servo do Senhor, conhecido como o cântico do servo sofredor. São divisões aqui em Isaías, então essa é uma das divisões
de Isaías colocado aqui. O servo do Senhor redimiria o povo de Deus e se tornaria a luz para as nações que Israel falhou em ser. Essa promessa se cumpriria em Jesus. É um povo chamado, o povo não entendeu muito bem, né? Ele achou que era chamado para o privilégio, mas não era só para o privilégio, é para que eles levassem a mensagem a outras pessoas. Então aqui ele está falando sobre isso. Na quarta-feira passada nós estudamos que a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para levar essa mensagem de salvação aos outros. Aqui diz que Jesus veio Ele mesmo, né, para cumprir essa missão, para assim levar a mensagem de salvação. Então, um cântico composto de 5 estrofes, e aí trazendo esse tema: o desprezo que o servo receberá por parte da humanidade. Tópico 1: desprezado pelos homens. O cântico começa com a afirmação de que, diante da visão do servo do Senhor, muitos ficaram pasmados, horrorizados. O motivo? Sua aparência. Aqui também eu acredito que a gente aprendeu um pouco, né, sobre esse tema. Eu achei bem importante, interessante aqui, a explicação. Mais abaixo aqui vai falar que muitas vezes a gente pensa em Jesus, ele era feio, o que acontece, mas aqui ele está falando sobre uma aparência de alguém que sofreu. A aparência está relacionada com a vida que nós levamos, né? Então, é igual calo na mão. Se você não tem calo nenhum, talvez a sua profissão não seja braçal, né? Mas você percebe, você consegue julgar alguém pela aparência, ou seja, por aquilo que ela vive, por aquilo que ela viveu. Aqui na sequência diz: o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E a gente sempre pensa nesse texto só falando no momento da cruz, quando ele já estava machucado, mas a lição vai ampliar isso, como no momento em que ele ainda estava vivendo, ele tinha uma aparência de alguém que passava por essa dificuldade, né? Por ser um servo, por ter uma experiência de servo, por viver o sofrimento. Então, olha o que diz aqui: não se deve entender essa desfiguração como apenas física, mas indicando sofrimento em sua forma plena, físico, mental e espiritual. Isaías 53:2 está escrito: não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então nós percebemos aqui que isso é à luz do efeito do sofrimento que ele passou. É claro que quanto mais foi chegando próximo à sua morte, e principalmente na cruz, esse desfigurado ficou mais evidente, ficou mais sofredor. Pensa em alguém que está começando uma caminhada, roupa limpinha, sequinha, tudo bem. Aí ele vai e começa a suar, aí a aparência já começa a mudar. E chegando no final daquela caminhada ali, já está esgotado. Então é mais ou menos essa ideia que é colocado aqui. E quando fala então que ele foi desprezado, aqui ele traz esse sentido. Por que desprezado? O sentido é de um juízo de valor deliberado, frio e calculado. Eu vou ler toda a frase aqui para ficar com sentido. Esse desprezo precisa ser compreendido corretamente. A ideia aqui não é a de uma reação emocional ou desdém ao servo. O sentido é de um juízo de valor deliberado, frio e calculado. Significa considerar algo ou alguém como destituído de valor, indigno de atenção. Vamos dizer que entra aqui na igreja uma pessoa toda arrumada, né? Com barba feia, está bem arrumado,
Uma pessoa, eu já ouvi dizer que uma pessoa mais alta tem mais facilidade de arrumar emprego do que uma mais baixinha, né? Não sei se até que ponto isso é verdadeiro, por causa da aparência, talvez de uma imponência que a pessoa passe. Então chega essa pessoa, e chega uma outra pessoa judiada, a roupa já não é aquela roupa tão bonita, né? Então você, pela aparência, você vai desprezar um e você vai exaltar o outro. Você pode imaginar que esse aqui é mais importante. Mas nós sabemos que não é assim. Principalmente no caso aqui de Jesus, o que dava-se valor não era a sua aparência, mas era a obra que ele tinha que fazer. E aqui é um detalhe, irmãos, não estou dizendo que para que a gente seja servo de Deus, a gente tem que ter uma aparência, né? Tem que seguir Jesus no sentido de que a gente tem que ser esse sofredor nesse sentido, como Jesus. A gente vai ver aqui no tópico posterior que tinha um propósito essa questão aqui do sofrimento de Jesus. Mas há de se pensar nesse tema sim, irmãos, porque hoje a gente está vendo muitos pastores que parecem executivos, né? Primeiro eles vão para o salão de beleza, se arrumar, né? A aparência é uma beleza, mas a aparência física muitas vezes esconde aquilo que ele realmente é. Então, não julgue pela aparência, e a gente não precisa pensar que a aparência é o mais importante. As pessoas olhavam para ele e não viam nenhuma importância. Essa é a ideia. Era desprezível. Esse aí não... Quem é esse aí? Como já observado, essa rejeição acompanhou ao longo de seu ministério, contudo, em sua paixão e morte, ela alcançou níveis indizíveis. Foi o que eu falei, foi aumentando à medida que se aproximou a morte de Jesus. Na realidade, o desprezo dado a ele durante toda a sua vida resultou em desprezo ainda maior na cruz. Temos o nosso veredito sobre Jesus, e esse veredito foi a rejeição. Aí, terminando esse tópico, diz: é de cortar o coração que aqueles que se encontram aprisionados em cativeiros terminem por rejeitar e desprezar aquele que foi enviado pelo Senhor para realizar sua libertação. A gente volta ao que a gente estava falando há pouco, né? Como Jesus é aquele que vem nos dar vida, que vem nos amar, e muitas vezes nós o desprezamos, não como estes aqui, mas nos desprezamos em relação a muitas coisas da nossa vida. A gente vai ver isso aqui no tópico 2. Alguém quer nos ajudar, irmãos, nesse primeiro momento aqui? Essa lição ela tem apenas 3 tópicos. Talvez a situação de hoje ela é diferente daqui que aquele povo viveu, mas ela pode até ser pior. Por quê? Hoje nós conhecemos a história de Jesus, conhecemos isso tudo historicamente. Aí vale interessarmos profundamente para isso, crermos e aplicarmos as nossas vidas e contarmos para outras pessoas, sim. Mas eles viviam num tempo, o próprio Isaías fala que eles viviam num tempo obscurecido. Eles viveram um tempo obscurecido. Eles pensavam que o Salvador da pátria vinha para salvar fisicamente das dificuldades que eles viviam. Ou seja, até então, qual que era digamos assim, o centro da fé que eles possuíam, da crença deles? Eram nos sacrifícios físicos, eram nas leis. Então, vejam bem, a situação deles era muito difícil. Por quê? Eles não entendiam que Jesus veio para salvar, não fisicamente, mas espiritualmente. E os que rejeitam hoje? É diferente? Não, é um pouco pior. Por quê? Porque o caminho já está aberto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então,
se rejeitar hoje, a situação é pior do que a daqueles ainda. Você fala, nossa, aquele povo foi muito ruim, desprezaram Jesus, Jesus veio como Salvador, agora acusa Jesus disso, daquilo e daquilo. Mas e os que desprezam hoje? Aí a pergunta é, será que nós que conhecemos, que entendemos, que vivemos, que procuramos, que buscamos, que professamos, fazemos diferença? Foi o que nós estudamos na quarta-feira. Ser sal e luz? Será? É uma interrogação bem grande para todos nós aqui. Como tem sido o meu comportamento, o comportamento da igreja, o comportamento dos religiosos de hoje, comparando com a daquele tempo. Então é questionável também o nosso comportamento. Então, isso que você falou realmente vai voltar aqui no tópico 2, rejeitado por seu povo, que vai falar sobre essa questão, né? Que às vezes a gente não rejeita no sentido, talvez, claro, né? Não crê em Jesus, ele não vale nada, mas a nossa fé, ela não tem essa solidez no sentido de ser prática, né? Aqui diz, olha, rejeitado por seu povo. À luz da descrição em Isaías 52, 13, 53, 3, nos oferece do servo que Isaías nos oferece do servo é em parte compreensível que ele seja rejeitado. Pois como é possível que alguém tão desfigurado e impotente seja o salvador e resgatador do seu povo, do povo de Deus? Então aqui vai ser uma explicação de como é possível que, entre aspas, um derrotado, né, como foi Jesus, restaure o reino de Deus. Como Obed falou, eles esperavam um homem poderoso que viesse para governar, para mandar, e vem essa pessoa que aparentemente frágil e que morreu. Então a explicação está aqui em Isaías 53, 4 e 5, quando fala, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, ele seria frágil se ele estivesse naquela situação por causa do seu pecado ou da vida que levava, no sentido de que ele realmente era frágil. Mas nós sabemos que Jesus, ele sempre foi poderoso, ele se esvaziou de si mesmo, ele deixou ser aquilo que ele foi, porque ele estava cumprindo um propósito. Então, aqui diz, o servo está sendo punido por causa do pecado, mas não por qualquer pecado, ou nem pelo dele, né? Ele não pecou, pecado que porventura ele tenha cometido. Ele está sendo punido pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a gente percebe aqui que essa aparente rejeição aqui, ou essa rejeição, ela foi o caminho por meio do qual aqueles que o rejeitam sejam salvos dos seus pecados. Então, sua aparente derrota é, na realidade, a maneira designada pelo Senhor para a salvação de seu povo. E aí, nessa frase de baixo, resume o que nós estamos falando. A palavra substituição. Substituição. Ele não estava naquela situação por fraqueza, mas ele se fez fraco para que nós pudéssemos ser salvos. O servo pagou a pena do pecado do seu povo. Por meio de sua morte em nosso lugar, ele carregou o nosso castigo. As transgressões, as iniquidades e o castigo que pertence ao povo, por merecimento, são transferidos para o servo, e em troca o povo recebe a cura e a paz. E aqui a lição vai trazer que esse tema não era algo assim comum para os profetas, não era um tema novo. Eles conheciam a respeito desse tema. Por exemplo, aqui já desde Adão e Eva, animais morreram para que a nudez
de Adão e Eva fosse coberta. Isaac e o cordeiro, né? O cordeiro foi morto, poupando assim Isaac. A Páscoa, que era já uma demonstração daquilo que Jesus iria fazer. O bode da expiação, e aqui são alguns exemplos de substituição no Antigo Testamento. E então nós percebemos que esse desfigurar, essa morte, mais do que seja algo, digamos assim, vexatório, né, vergonhoso, não, foi um momento glorioso, porque Ele entregou a vida por nós, para nos salvar. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então esse é o tópico 2. Qual que é a ideia do tópico 2? Responder aquela pergunta inicial lá que nós lemos. Como que alguém tão desprezível, como que alguém aparentemente aí, tão frágil, alguém que foi rejeitado, pode ser um salvador? Geralmente a gente pensa no salvador, vem aquele forte. E aqui veio esse Jesus frágil. Mas como? Porque Ele estava sofrendo em nosso lugar, tomando as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, esse tópico traz essa explicação. Alguém quer comentar, ou acrescentar, ou perguntar alguma coisa? Só reforçando, pastor, eu quis dizer que eles não entenderam isso. Tanto é que na morte de Jesus, o que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Apesar de eles conhecer a história profética, mas eles não tinham tido essa experiência. Por isso que eu disse isso. Então, a experiência deles foi difícil? Foi. Eles não entenderam? Não. Mas hoje, voltando, vou repetir o que eu disse antes. A nossa situação é mais séria do que a deles. Por quê? Porque nós temos já tudo claro. Não há mais, a conta já foi paga. Eles esperavam, ou não entenderam, um salvador de outra forma. Por isso que eles acharam, nossa, com essa fraqueza vai salvar o quê? Nada. Então, é só reforçando o que eu já disse. A dificuldade deles era muito maior e Jesus já sabia que ele ia ser rejeitado, tanto é que já foi profetizado isso, né? E a situação, então, hoje é mais crítica do que a deles ainda. Aqui na conclusão e na aplicação, nós vamos voltar mesmo a este tema, que eu creio que é o tópico principal, né, da lição. O quanto nós não rejeitamos Jesus, o quanto nós não deixamos, mas também essa lição ela traz a parte positiva, né? O quanto Jesus fez por nós. É algo que a gente mais precisa pensar, né? Poxa, quanto foi o amor de Jesus, a ponto de ser alguém que foi conhecido como desprezado, desfigurado. Quem quer ser desprezado? Um de nós. A gente quer que as pessoas olhem para nós, elogiem, que as pessoas pensem bem de nós, né? Por isso que a gente vive muitos conflitos, né? Porque isso é impossível. Todo mundo ficar olhando para nós e falar, como você é bonzinho, como você é bonitinho, né? Isso não acontece. E a gente sofre, porque a gente não quer ser desprezado, ser desconsiderado, né? Não quer ouvir verdade, né? Ontem o pastor Daniel estava falando aqui na UPA e teve um momento que ele falou, né, de penteado, e olhou para mim e disse que eu não podia fazer penteado. Você acha bom isso, Clodo, se eu olhar para você e falar, o Clodo não consegue fazer penteado? Então, por mais que seja uma coisa normal, né? Claro que eu não vou brigar com o pastor Daniel por causa disso, né? Mas assim, fala que não, dá uma coisa, nossa, mas será mesmo que não tem no jeito? Sabe que se eu crescer aqui do lado, aqui fazer uma coisa, né? Ou seja, se ninguém quer ser lembrado de alguma coisa que aparentemente é um fator, vamos dizer assim, de desprezo ou negativo, né? Vamos colar um cabelo aqui, né? Estão colando muito cabelo, né? Cola um cabelo, vai ficar bonitão, assim. Então, ninguém quer
ser conhecido por algumas limitações, né? Chegar para você e falar, como você é gordo, ou como você é magro, ou como você é não sei o quê, ou baixinho, a gente não quer. E Jesus é o maior glorioso, o maior de todos, e ele se humilhou, a ponto de qualquer um olhasse para ele e olhar com desprezo. Se a gente olhasse para Jesus, a gente olhasse, será que... Ou não, irmãos, quando você passa, né? Ontem à tarde eu fui colocar gasolina no posto e veio um homem lá, me dá R$1, mas eu vou tomar pinga. E eu fiquei naquela, agora o que eu faço aqui, né? Depois eu conto para vocês se eu dei ou não. E eu olhava para aquele homem, coitado, é um desprezado, é uma pessoa que estava mal arrumada, sujo, já cheirando bebida. Então, aquele estava naquela condição por causa do seu próprio pecado, pelas suas próprias ações. Mas como saber, né? Quando você olha para alguém na rua e você vê um desprezado, será que ele está naquela condição, né? Por causa de um pecado? Ou às vezes a própria vida, o desemprego, a enfermidade, a doença acaba com a gente, né? No sentido físico. Você começa a ter uma aparência pior, uma aparência saudável, né? Se você tiver um corpo saudável, você tem uma aparência melhor, mas às vezes a gente não tem, por causa da própria vida. Mas vamos lá então, irmãos. Vitorioso na cruz. Da perspectiva humana, a cruz funciona como o ápice da rejeição humana ao servo do Senhor Jesus Cristo. O veredito da humanidade a respeito de Jesus, né? É a condenação. Condenaram Jesus. Então aqui diz, a cruz não termina em condenação. Todavia ao Senhor agradou moê-lo quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando você fala de alguém que foi moído, de alguém que morreu, parece condenação. De certa forma, pelos homens Jesus foi condenado, mas o texto está dizendo que ele vai encontrar prolongar dos seus dias. A lição fala que aqui é uma alusão à ressurreição, ou seja, aquilo que aparentemente era condenação e morte, foi para Jesus glória, foi ressurreição. A humanidade rejeitou, Deus assim também, né? No sentido de que faz parte dos planos e propósitos de Deus, mas Deus o ressuscitou, afirmou a sua inocência, prolongou os seus dias, e aqui diz que ficará satisfeito com esse trabalho, ou seja, a alegria, a satisfação. Qual que é a satisfação? Pelo sofrimento, pela dor? Não, pelo resultado, que é a salvação, os seus filhos, a nossa salvação. É grande a alegria de Jesus saber que Ele passou por toda aquela dificuldade, mas porque assim Ele pôde salvar, Ele recuperou, né? Ele trouxe a redenção, a salvação para muitos. Olha a frase aqui de Tim Chester: a cruz aparece para todo mundo como um plano fracassado ou um gesto inútil, mas na verdade são o poder e a sabedoria de Deus. É exaltação. Em João 12:32, Jesus fala sobre a crucificação dizendo: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, ele não fala no aspecto da morte, mas já no ser levantado, no ressuscitar, no objetivo e já no resultado, né? Atrairei todos a mim. Uma outra frase aqui de Spurgeon, falando que a cruz é uma grande reviravolta. A cruz está como o nadir da história e como o zenite da glória divina.
Então aqui diz que Nadir é o ponto mais baixo e Zenit é o ponto mais alto. A cruz está como o ponto mais baixo da história e como o ponto mais alto da glória divina. É tragédia e é vitória ao mesmo tempo. É escândalo e honra, derrota e triunfo, vergonha e apreço. É uma história maravilhosa, quando a gente percebe como Jesus venceu, como a sua glória foi exaltada, mesmo passando por cruz, por morte e por humilhação. Essa é a glória do servo sofredor. Jesus, pois sua morte na cruz do Calvário é a salvação de muitas pessoas. Essa é a glória afirmada em Isaías 53:12, quando é dito que o servo receberá muitos como a sua parte. Sua morte é sua glória, seu povo é sua glória. E é muito bom a gente ver esse amor de Deus, essa alegria pelo que faz pelo outro, totalmente diferente. Deus não é um Deus egoísta, vingativo, no sentido de que, vocês, povinho meu aí, vocês não quiseram me obedecer, comeram do fruto, vai todo mundo agora se perder, né? Vai todo mundo para o inferno. Não, Deus não foi assim. Deus teve misericórdia, se compadeceu. Tiveram consequências? Sim, muitas consequências, por causa do pecado, da morte. Mas a história mostra um final feliz, né? A gente às vezes pensa que não existe final feliz. Nesse mundo realmente é difícil ter um final feliz, né? Sempre vai ter um próximo capítulo ali que vai ter uma dificuldade. Mas sabemos que temos um final feliz, porque um dia estaremos com o Senhor. Vamos para a conclusão e aplicação aqui, então, voltando àquilo que o Obed falou, aquilo que nós falamos também no início. São dois tópicos muito importantes aqui. Um é lembrar do amor, do que Jesus fez por nós, é a profundidade do comprometimento, né? Deus não fez apenas assim, salva eles ali. Não, houve um envolvimento do Pai, houve um envolvimento em enviar o seu Filho, houve toda a questão, né, do que Jesus passou para que nós pudéssemos ser salvos. Então esse tópico, amor de Deus por nós, é um tópico importante. E aí vem o próximo, né, que é o correspondente. E o nosso amor por Jesus, o quanto nós amamos, o quanto nós buscamos Jesus. A história do servo do Senhor não é uma historieta sem relevância que se limita ao passado. Ela é também para os nossos dias. As pessoas continuam a rejeitar e desprezar Jesus Cristo. E aí ele entra naquilo que eu falei. Muitos falam que creem em Jesus. Não o rejeitam como mestre, como exemplo, né? Jesus é lindo. Mas rejeitam Jesus de uma outra forma. Elas rejeitam o Jesus Cristo das Sagradas Escrituras, que é Senhor e Salvador, aquele que veio para nos governar, para nos salvar de nossos pecados. Como que isso é visível? E aqui a lição fala, quando às vezes falamos de Jesus para uma pessoa, a gente percebe essa rejeição. Não obstante, elas não fazem a menor ideia de que aquele a quem rejeitam é a única esperança para o perdão de seus pecados. Ou seja, a gente falou quarta-feira que muitas pessoas estão vivendo uma religiosidade sem compromisso com Deus, vivendo uma crença num Jesus que aceita todas as coisas, mas aqui a gente precisa entender que seguir a Jesus é, primeiro, reconhecer o nosso pecado, a nossa limitação e viver em busca de mudança. Longe
de essa rejeição se constituir em derrota para o Senhor. O Senhor não perde. Na realidade, ela se configura com o seu grande triunfo. De maneira paradoxal, a cruz é a exaltação e a glória, pois nela contemplamos nossa redenção. Aqui a lição ele vai dizer, ao invés da gente olhar esses que rejeitam, vamos olhar para a glória que está relacionada com aqueles que vivem para Jesus. Olha essa frase aqui, olha. A sua glória manifesta também na preciosa recompensa que Jesus recebeu pela conclusão de sua penosa obra. Qual que foi a recompensa do penoso trabalho? Uma multidão de pessoas justificadas por ele e pelas quais intercede junto ao Pai. Então essa é a glória, né, que nós podemos ter. Embora a gente não seja perfeito, mas nós podemos dizer que nós fazemos parte desses que são salvos por Jesus. Essa é a glória que toma forma em cada igreja local, por meio daqueles que são salvos. Cada vez que uma pessoa é salva, o triunfo da morte de Jesus é novamente confirmado. Salvos. Somos imperfeitos, né? Mas devemos contar-nos como salvos. E aí vem a aplicação, que é essa parte que nós falamos aí a respeito do chamado à nossa atenção. Certifique-se de que você está entre aqueles que não rejeitam o servo do Senhor, mas que são sua recompensa. Como que a gente pode identificar isso, irmãos? A partir da nossa vida. Se a nossa vida corresponde com a palavra, se nós temos buscado levar essa palavra a outras pessoas, se nós temos buscado a presença do Senhor através da leitura bíblica, da oração, da comunhão. Glorie-se na cruz de Jesus Cristo, pois é por meio dela que você é salvo de seus pecados e encontra a paz. Glorie-se na cruz de Jesus Cristo. Reflita de que maneira você pode evidenciar a cruz de Cristo em sua vida. Pesquise em sua Bíblia textos que tratam da cruz de Cristo. Escolha alguns para memorizar ao longo da semana. Medite sobre eles. Ou seja, irmãos, o nosso crer está baseado na história bíblica, na morte, ressurreição de Jesus. E quando nós ouvimos falar sobre a morte de Jesus, nós vamos lembrar daqueles que rejeitaram Jesus. E o nosso chamado aqui é para que nós não sejamos entre aqueles que rejeitaram, mas aqueles que buscam amar a Jesus, gloriar-se em Jesus. Querem nos ajudar? Tem um tempinho ainda, acabando o gás aqui. Duas palavras que o senhor usou, pastor, buscar e meditar. Interessante isso. A gente busca aquilo que interessa. Mesma coisa é o meditar. Então, se nós estamos realmente querendo essa proximidade cada vez maior com Deus até chegarmos na sua presença, é preciso buscar. E o Salmo 1 fala que é bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor o tempo todo. É como uma oração, né? Orai sem cessar. E a gente ouve, que nem o senhor disse, vídeos curtos por aí que falam muita coisa bonita com respeito a isso. Com respeito à oração, com respeito ao buscar, ao meditar.
Essa é a base da nossa fé. Eu vejo dessa forma. Buscar, meditar, orar sem cessar, é uma vida que procura um alinhamento com a vontade de Deus. O não conformar-se com o século, é procurar cada dia transformação. Nós precisamos disso. Então, para mim, essa lição, eu li rapidamente, 2 vezes só, mas ela me ajudou muito a estar me colocando como necessidade para a minha vida, essa busca, essa meditação cada dia. E é o que eu tenho procurado, com todas as minhas limitações, mas é um desejo do meu coração estar cada dia mais alinhado com a vontade de Deus. Só dessa forma eu me vejo seguindo de conformidade com a palavra de Deus. Fala aí, Pedro. Nos ajudar um pouquinho? Tem 10 minutos ainda. Alguém mais? É curioso, né? Então, como a gente vê a Bíblia com figuras tão fortes, a forma como Jesus sofreu, como Jesus viveu, e algo que parece impossível, né? Como Deus ser rejeitado, como Jesus ser chamado de alguém que tem poder vindo do demônio. Mas nós sabemos que o pecado ele veio tirar totalmente a visão do humano, a nossa visão como humanos. E só podemos resgatar essa visão através de Jesus, através da palavra. Então nós somos chamados, né, como foi dito pelo Obed também, exortados a olhar sempre para a cruz, sempre para Jesus, porque senão nós facilmente somos desviados desse caminho. Na mensagem de quarta-feira, que está ainda bem fresquinha na mente, né, falava de uma luz que precisa ficar em evidência, não pode ser guardada, tampada, senão não serve para nada. O sal também que tem que manter a sua pureza, porque se ele for contaminado, tem que ser jogado fora, não serve para mais nada. Então nós precisamos sempre manter, né, esse chamado de Jesus na nossa vida, buscando olhar para a cruz, olhar para essas coisas que são ensinadas para nós, e pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos a desprezar, a rejeitar, né, tão grande amor, tão grande salvação de Deus por nós. E o que nós, vamos dizer entre aspas, né, o que nós fazemos, como nós vivemos diante de tão grande salvação, de tão grande bênção de Deus. É mais um alerta para nós nessa manhã. Amém? Então, se não houver mais nenhuma palavra, pode falar? Presta o microfone para ele um pouquinho. Já que tem uns minutinhos, tá bom? Queria complementar o seguinte, que eu concordo bastante com o que o Obed falou, que nós que vivemos nos tempos atuais, nós seremos julgados com mais rigor, não há dúvida. E Tiago, ele fala isso no capítulo 3, versículo 1, que nós seremos julgados com mais rigor. Porque está consumado, o preço foi pago, a missão foi cumprida, o servo entregou a sua tarefa com perfeição, e nós temos tudo pronto. E nós que estamos aqui na igreja do Jardim Maringá, frequentando há 10, 20, 30, 40, 50, não sei quantos anos, estamos na igreja presbiteriana, e conhecemos a palavra, Deus vai nos julgar com mais rigor. E o outro ponto que eu gostaria de trazer é que, uma vez alcançados por Cristo, por essa graça, que é esse favor imerecido que Ele fez por nós, não combina
continuarmos vivendo uma vida que não condiz com a palavra de Deus, né? Buscando o nosso próprio individualismo, nós devemos buscar ter mais comunhão. Então, ao invés de viver uma vida individualista, orgulhosa, parece que está sempre metido em confusão, nós devemos buscar e zelar pela comunhão. Nós não devemos mais entrar em todas as brigas, não vale a pena mais isso. Mas vivermos em humildade, vivermos com o coração leve, buscando ter relacionamentos sinceros, principalmente com aqueles que são da nossa casa, que são da nossa igreja, principalmente, né? E por último, eu gostaria de dizer o seguinte: quando alguém faz o bem para nós, nós queremos devolver em troca, né? As meninas aí, as mulheres, fazem um bolo para alguém, não é isso, Zenir? Leva um bolo para alguém, a gente não quer entregar a vazia sem nada de volta, não é isso que vocês fazem? A gente devolve com bolo, com salgado, com suco. Então, nós temos que se preocupar com isso, né? Em fazer o bem, porque certamente a pessoa vai fazer o bem de volta para nós. E a nossa salvação em Cristo Jesus, ela não é pelos nossos méritos, não é porque nós nos consideramos talentosos, não é porque nós nos consideramos conhecedores da palavra, é um favor imerecido. E a partir desse entendimento, nós temos que valorizar dia a dia aquilo que Cristo fez por nós. Então, a pergunta que fica é: o que eu tenho feito, ele tem sido manifestação da minha gratidão por tudo aquilo que o servo fez naquela cruz pela minha vida? Então, eu queria eu tenho pensado muito sobre isso, com as minhas próprias atitudes, né? Passa ano, entra ano, e será que eu estou crescendo em maturidade? Eu estou evoluindo como cristão? Porque é isso que nós temos que fazer. Nós buscamos crescimento profissional, nós buscamos crescimento na nossa saúde, nós buscamos crescimento financeiro, mas e crescimento espiritual? Eu estou evoluindo? E a prova disso é a minha relação com Deus e a minha relação com os meus irmãos. Esse tópico da gratidão que você falou é muito importante, é que quando a gente não retribui, parece que a gente não deu importância, né? Se a pessoa me deu um presente, eu não pelo menos um obrigado, né? Parece que eu não achei importante. E o que Jesus fez, né? O tamanho do presente que Jesus fez por nós, qual a importância que isso bate no nosso coração e o quanto nós desejamos retribuir.